Não, abra comigo as suas Bíblias no livro de Salmo 102. Salmo 102. Preguei essa palavra sexta-feira, lá em Barretos. E orando, senti de trazer também, logicamente, um pouco mais adaptada para a igreja hoje. Lá eu preguei para motociclistas. Salmo 102, verso 1, diz assim: Senhor, ouve a minha oração, e chega a ti o meu clamor. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve depressa, porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, por isso esqueço de comer meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como uma coruja nas ruínas. Talvez uma tradução está escrito mocho, porque a coruja, nessa está coruja. Sou como a coruja das ruínas, vigio, sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia, os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim, pois tenho comido cinza como pão, e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Só até aí. Tem outra parte, outra frase. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva eu vou secando. Senhor Deus, nós oramos, pedimos a direção do Espírito Santo para ministrar a palavra do Senhor. Peço que o Senhor ajude-nos, cada um aqui, a entender e receber a palavra do Senhor como uma palavra rema. Uma palavra que vai mudar, quem sabe, o rumo, a direção da vida dele. E é assim mesmo que acontece. Às vezes nós estamos andando por um caminho e o Senhor nos mostra outro caminho. E nós queremos andar no caminho que o Senhor mostrar. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amado, o contexto histórico do Salmo 102 é o contexto em que a nação de Israel foi por volta de 580 a 590 anos antes de Cristo. Foi o tempo em que a nação estava sendo levada para o cativeiro, tempo em que Jerusalém foi tomada e os muros queimados, os muros destruídos e as portas queimadas. Então, era um cenário de desolação, era um cenário de aflição e angústia. E também o próprio salmistas aqui, ele, na verdade, quem escreveu esse salmo não foi Davi. Eu até tinha dito que era Davi, mas não foi Davi. Foi um autor que não está identificado. Mas é alguém que estava vivendo um tempo de muita aflição. Estava tendo muita dor, tanto no seu corpo, porque ele fala, né, o meu corpo está como uma lenha, os meus ossos como uma lenha, ardendo. Estou desvanecendo como fumaça. Ou seja, ele estava vendo sua vida ir embora. Estou como uma sombra que logo desaparece. Então, o salmista aqui, ele retrata uma situação de muita aflição. De muita aflição. E também ele usa 3 aves aqui para mostrar a sua aflição. A sua aflição. Mas, a partir do versículo 12, ele começa a narrar um retrato de esperança e de renovo. Ele começa a ver com fé aquilo que Deus pode fazer. E eu gosto muito daquele versículo. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Sempre existe uma esperança, amém, irmã? Quem pode dizer glória a Deus?
Então ele começa a dizer lá, a partir do versículo 13 até o versículo 28, né, depois você lê, eu ia ler com você hoje, mas eu quero resumir o tempo aqui, eu quero otimizar o tempo. Então você começa, reflita em casa depois do resto do que ele mostra um quadro de muita esperança. Mas eu queria falar sobre essas três aves. A coruja, na verdade, o pelicano no deserto, a coruja na ruína e o pardal solitário no telhado. Por quê? Porque ele retrata a situação de desolação, aflição, angústia, mas aponta também para uma esperança, aponta para algo que Deus pode fazer, quer fazer e vai fazer na nossa vida. Quem pode dizer glória a Deus? Então ele começa com um pelicano e diz: sou como pelicano no deserto. Quando o salmista disse, sou semelhante ao pelicano no deserto, ele estava dizendo, eu estou em uma situação que é contrário à minha natureza. O pelicano nesse salmo representa uma vida contraditória. Pois para o pelicano viver no deserto é um sofrimento, é uma angústia. Pelicano não foi criado para viver no deserto. Pelicano é uma ave palmípede, ave que desenvolveu membranas entre os seus dedos, ave que desenvolveu um sistema digestivo para comer peixe. Então, pelicano vive aonde tem água, não vive aonde tem deserto. Então, como uma ave palmípede, ela estava totalmente fora do seu habitat natural, estava no deserto. Então, aí retrata a situação de aflição e de angústia daquele salmista, porque ele estava dizendo, eu estou sofrendo demais, porque eu estou vivendo uma situação contraditória, eu estou vivendo algo contrário à minha natureza. Deixa eu falar para você uma coisa bem importante, amado. Deus não criou você para sofrer. Deus não fez você para viver em angústia. Deus não criou você para viver no deserto. Nós podemos passar por um deserto, mas deserto não é o nosso lugar. Quem pode dizer glória a Deus? Amado, Deus fez você para ser vitorioso. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz, por todas essas coisas somos mais do que vencedores. Quem pode dizer aleluia? Então você foi criado para ser vencedor. A natureza do cristão é a natureza de um vencedor. Vencedor. Mas, quando o pastor fala mas, as pessoas perguntam, vem coisa aí. Já pensa, né? Mas passar por deserto, estar num lugar que é deserto, passar por ele, pode trazer-lhe muitos benefícios. Muitos benefícios. Você não foi feito para o deserto, mas passa. Por exemplo, o povo de Israel passou por um deserto. Mas por que eles passaram por um deserto? Porque viveram 400 anos no Egito. Amado, nós vivemos muito tempo no Egito. Eu vivi no Egito 22 anos, já estou com 50, não vou falar mais o restante. Não tem vergonha de falar, não, tenho 53 anos, vou fazer 54 anos, muito bem vividos, depois dos 22 anos. Eu sei que você olhando para mim, pensa assim, nem parece que é avô. Mas já tenho 2 netos, também, né, pastor Adeval? Eu sei que você viveu um tempo no Egito, amado. E nós absorvemos muitas coisas do Egito, coisas que é contrário à nossa natureza, porque Deus fez você para louvor da sua glória. Quando Deus projetou você, diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E Deus projetou você para ser vitorioso e diz,
e ele domine sobre os peixes, na água, sobre as aves do céu, sobre tudo. O homem ele nasceu para dominar. Amém? E quando o homem caiu, ele perdeu a natureza vitoriosa de Deus e começou a viver no Egito. Nós vivemos no Egito. E aprendemos muita porcaria no Egito. E Deus conduz o povo no deserto para tirar, eu sempre falo aqui, quando eu prego a mensagem sobre Egito, eu falo, tirar o povo do Egito não foi muito difícil para Deus. Só mandou 10 pragas lá e afogou lá um exército no mar. Coisa simples para Deus. Não foi muito complicado lá fazer aqueles milagres. Para Deus não é complicado fazer milagre. Mas tirar o Egito do povo, aí precisou 40 anos de deserto. 40 anos. Então, amado, às vezes você passa por deserto porque tem coisas que precisam ser tiradas da sua vida, sabia? Nós não gostamos disso, mas tem coisa que tem que ser tirada. Porque tem coisa que está prejudicando a sua carreira espiritual, ou seja, o cumprimento das promessas de Deus. Entre o Egito e as promessas, houve um deserto. Então, às vezes, o deserto traz benefício, porque no deserto você vai aprender a viver na promessa. Porque se você não aprender a viver na promessa, você nunca vai entrar nela. Quem pode dizer amém? O próprio Senhor Jesus passou por o deserto. Interessante que o deserto de Jesus tinha um aspecto diferente. Ele entrou no deserto e no deserto ele foi tentado. Ele foi tentado, a tentação do Monte Alto, a tentação do pináculo, a tentação de transformar pedras em pães. Cada tentação tinha uma característica que eu já preguei aqui, não vou entrar nesse detalhe. Mas o importante é que Jesus venceu todas as tentações lá no deserto. Mas ele venceu as tentações no deserto de forma humana, como homem, não como Deus. Porque Jesus é Deus, 100% Deus, Jesus é 100% homem. Mas como homem, não como Deus, ele venceu as tentações. Por que ele venceu as tentações como homem? Para que você e eu também tenhamos ferramentas para vencer as tentações. Como que Jesus venceu as tentações? Primeiro, aí que ele disse, o que ele disse? Está escrito. Ele falou, Deus, desce do céu agora e passa uma espada de fogo na cabeça de Satanás aqui. Ele poderia falar isso. Mas ele enfrentou Satanás, sabe como? Está escrito. Quem ligou a Bíblia aí hoje? Quem ligou a Bíblia hoje? Levanta a sua Bíblia aí, amado, vamos ver. Olha lá. Uns levantam iPad, iPhone, e outros levantam a Bíblia. Mas é Bíblia. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Ou seja, amado, você vence a tentação com a palavra de Deus. Você vence o deserto da tentação com a palavra de Deus. As suas palavras são espírito e vida. Ele venceu o deserto com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo está em nós. Então, nós vencemos o deserto da tentação com o poder do Espírito Santo e com o poder da palavra. Então, o deserto é preparação para a vitória. Fala comigo. Deserto é preparação para a vitória. Então, essa ave, que é o pelicano adaptada para viver no deserto, não para viver no deserto, mas sim na água, está vivendo uma situação de aparentemente derrota, de perdedor. Mas a Bíblia chama você para ser vencedor. Paulo diz em Coríntios capítulo 15, versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode dizer aleluia? Outra situação de um pelicano no deserto
é que o pelicano tinha na sua memória, na sua lembrança, o cheiro das águas, o gosto do peixe. Eu acho que isso sustentava ou dava esperança para o pelicano um dia voltar para o seu lugar. Um dia alimentar do tipo de alimento que era propício para a sua vida. Amados, queridos, nós, quando estamos passando por uma situação de deserto, nós temos que trazer na nossa lembrança os feitos de Deus na nossa vida. Quando a Maristela passou pelo primeiro câncer, eu orei muito, busquei muito a Deus, jejuei muito, e Deus fez um milagre, graças a Deus. Foi em 2001, né, Tela? 2002, já fazem 12 anos. Mas há 3 anos atrás, a maioria de vocês sabem, ela passou por outro câncer. E a oração minha era: Senhor, o Senhor fez lá atrás, o Senhor vai fazer de novo. Quem pode dizer glória a Deus? Amados, quando Josué foi levado, junto com os outros 11 espias, ele e Caleb, foram levados para espiar a terra da promessa, a terra que Deus daria à nação de Israel. E quando eles voltaram com o relato lá da terra, Josué e Caleb dizem: a terra é terra boa, terra que mana leite e mel, tudo que planta dá. Mas os outros 10 espias observaram também outras coisas. Eles falaram: mas a terra é terra de gigante, é terra dos enaquins, homens violentos, homens de combate, é terra que devora os seus inimigos. Nós éramos como gafanhoto aos seus olhos. Na verdade, eles dizem: nós víamos como gafanhoto. Não foi nem o inimigo que viu, porque era espia. Eles espiaram a terra e não foram vistos pelos inimigos. Mas eles se viram como gafanhoto. E tem muita gente que se vê como gafanhoto diante de uma situação, se vê como gafanhoto diante de um problema, se vê como gafanhoto diante de uma dificuldade. Mas Josué, ele tinha na sua lembrança o que Deus podia fazer. Josué, lá no Êxodo, capítulo 3 do livro de Êxodo, quando houve aquele confronto entre a nação de Israel e os amalequitas, e quando eu já preguei aqui, né, com Moisés foi para o monte, e Arão segurou os braços de Moisés, sentou uma pedra, e Josué no campo de batalha venceu os amalequitas. E quando ele chegou lá, espiou a terra e viu os enaquim, diz: Deus vai fazer a mesma coisa. Josué falou para Moisés assim: Moisés, falou para os outros espias: nós vamos comê-los como pão. O Senhor é por nós, o Senhor é a nossa força, Ele nos dará vitória. Esse povo não é nada para Deus, para nós é. Amado, pode ser que o problema para você seja grande demais. Pode ser que a dificuldade para você seja grande demais, mas não para Deus. Nada é grande demais para Deus. E Josué disse: Deus é por nós, Ele nos ajudará e nos dará a vitória. Amado, deserto, muitas vezes você tem que lembrar dos feitos de Deus, amém? O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje. Sou como o pelicano no deserto. Sou como a coruja nas ruínas. Coruja nas ruínas representa o tipo de pessoa que está passando uma situação de quase ruína ou de total ruína. E é interessante que esse tipo de pessoa acaba se isolando, ficam frustradas, fica se torturando por causa do fracasso que sofreu no decorrer da sua vida, e assim se esquece de olhar para frente e ver que Deus pode mudar a situação. Sabe, amado, o Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz assim: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Então, certo que o fracasso traz muita tristeza para a pessoa,
Mas o que acontece com muita gente? A coruja nas ruínas, é interessante que a coruja habita lá em igrejas, em castelos, mas mesmo depois que essa igreja ou esse castelo torna-se uma ruína, ela continua habitando nele e se alimentando dos bichos que ali aparecem. Parece dizer, ó, eu estou na ruína mesmo, eu vou me alimentar do que aparece aqui. E tem gente que teve um fracasso, tem gente que teve uma decepção passada, que fica com medo depois de dar um passo, com medo de fracassar de novo. Eu quero dizer uma coisa para você, amado, não tem ninguém que não tenha uma história de fracasso. Não existe uma pessoa que não tenha uma história de fracasso. Por exemplo, Moisés. Moisés, aos 40 anos de idade, foi lá tentar livrar Israel na sua força. Chegou lá, matou um egípcio, enterrou na areia, achando que assim ia ganhar credibilidade diante dos hebreus, e achar que os hebreus iam ajudá-lo. Falou assim, Moisés se levantou como nosso libertador. Então Moisés achava que ia ser o libertador dos hebreus, da nação de Israel, pela sua força. E um dia, 2 hebreus discutindo, brigando entre eles, Moisés diz lá, você é juiz também, vou apaziguar essa briga aqui. E começou a tentar apaziguar os 2 irmãos, e um deles disse assim, você vai matar um de nós como você fez com o egípcio? Aí Moisés disse, olha, o negócio meu ficou descoberto, o negócio não está dando certo não. E fugiu do Egito, foi morar no deserto, lá nos montes. 40 anos depois, ou seja, com 80 anos de idade. Imagina você, amado, um homem com 80 anos de idade com uma história de fracasso. Moisés foi cuidar de ovelhas, animais estúpidos. Por favor, não estou fazendo nenhuma analogia. Mas a ovelha tem uma dificuldade de aprendizado tremendo. E Moisés lá só cuidando das ovelhas, só mé, mé. A língua ficou presa, esqueceu de todas as línguas que ele tinha aprendido no Egito, de toda a ciência, porque Moisés foi um homem mais versátil da história antiga. Ele foi formado em quase todas as faculdades da época, sabia muitas línguas, sabia tudo. Moisés era um jurista, sanitarista, um biólogo, era um homem muito bem informado, mas esqueceu de tudo, 40 anos cuidando de ovelha, você esquece. Aí Deus vai lá e chama Moisés, Moisés na sarça, sabia? E Moisés diz, eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Tira a sandália do lugar, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa santo é. Moisés tirou e ouviu a voz de Deus, Moisés, vai e livra Israel. Aí Deus, agora? E tem uma expressão de Moisés muito interessante que ele diz assim, eu ia ler todos os textos, mas deixa eu só ler essa expressão. Que ele diz assim, no versículo 11, então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Amados, Deus vai lá e convence Moisés a ir. Você sabe da história, não precisa contar para você. Mas Moisés teve uma história de fracasso. E teve uma oportunidade e foi bem sucedido. Quantas pessoas, amado, não tiveram também história de fracasso na vida e esqueceram? Aqui o contexto do Salmo 102 é o contexto de desolação e destruição de Jerusalém. O povo estava em opróbrio. Opróbrio é uma vergonha difícil de ser tirada. O povo estava vergonhado da situação que ele estava vivendo. Vergonhado. Os que ficaram em Jerusalém estavam totalmente envergonhados. Os outros foram levados cativos e presos. O contexto era esse. E Deus chama um homem chamado Neemias. E no versículo 17 do capítulo 2 diz assim, então ele disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, e que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejam mais um opróbrio. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele tinha dito. Então disseram, levantemo-nos, edifiquemos e
esforçamos as nossas mãos para o bem. Quem pode dizer glória a Deus? Amado, numa situação de fracasso, você precisa acreditar que o Deus pode também lhe dar a vitória, amém? Tem muita gente, eu estava agora à tarde meditando essa palavra, apesar de eu ter pregado ela já, mas eu não falei isso aqui lá. Tem muita gente que depois de um fracasso, não tenta mais uma luta, não entra mais numa luta, não tenta abrir mais uma firma, não tenta, fica sentindo que não vai ter mais condição. Eu quero dizer para você uma coisa, amado. Deus te dá a oportunidade para você reedificar, Deus te dá a oportunidade para você tentar de novo. E eu quero dizer uma coisa para você, se não der certo, tenta de novo, porque Deus é por você e uma hora você vai dar certo, amém, amado? Busque a direção de Deus, busque confirmação do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 127, né, que o Senhor aos seus amados e dá enquanto dorme. Então vá lá, descansa no Senhor, trabalha, mas descansa no Senhor, busca orientação do Senhor, e o Senhor vai dar a orientação de como você vai abrir o seu negócio. Não tenha medo, não sei para quem estou dizendo isso, mas não tenha medo. Só porque você fracassou uma vez, porque você vai fracassar de novo. Muitos fracassaram e depois tiveram vitória. E por último, o pardal solitário no telhado. Pardal solitário no telhado representa as pessoas que estão sentindo-se sozinhas, isoladas, abandonadas e tristes. Tem muita gente assim, às vezes está numa multidão, mas estão isoladas. Imagina lá o pardal, todo arrepiadinho, em cima do telhado tomando chuva, vento. Em cima do telhado. Talvez por não saber para onde ir, talvez sem orientação para onde estar. E amado, tem muita gente assim como um pardal solitário no telhado. Sente-se solitário, sente-se triste. As tribulações da vida têm feito ele triste. Mas no Salmo 84, no versículo 3, diz assim: até o pardal encontrou casa, as andorinhas o seu ninho, junto aos teus altares. Sabe, amado, o problema do pardal solitário no telhado é que ele está sem cobertura. Ele não tem que estar em cima do telhado, ele tem que estar debaixo do telhado. Fica solitário, fica triste quem sai debaixo de cobertura. Telhado significa cobertura, mas não é para você estar em cima do telhado, é para você estar debaixo do telhado, debaixo da cobertura. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. É o lugar seguro para se estar, no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente, cobertura. Muita gente não gosta de andar debaixo de cobertura, porque gosta de andar de maneira independente, gosta de fazer o que ela quer fazer. Ela gosta só de fazer o que ela quer fazer. Ela não quer fazer o que as pessoas orientam a fazer, o que a Bíblia orienta a fazer. São pessoas que vivem de maneira independente, acham-se que são muito inteligentes, acham que sabem conduzir a sua própria vida, acham que ninguém pode dar orientação para ela, não anda debaixo de cobertura, fica depois como pardal solitário no telhado. Depois sente abandonada, sente triste porque saiu debaixo de cobertura, saiu debaixo do telhado. Amado, o melhor lugar para se estar, o lugar mais seguro para se estar, é debaixo de uma cobertura. Debaixo de uma cobertura. E agora estou falando cobertura espiritual. Você não foi criado para ser um pardal solitário no telhado. Você não foi feito para viver fora de cobertura. Desde o primeiro momento, Deus criou o homem para estar debaixo da cobertura. Quando o homem pecou, a primeira coisa que Deus fez foi matar um animal e cobrir o homem. Cobrir o homem, quando cobriu o homem ali, Deus estava dizendo assim: ó, você não pode ficar descoberto. Eu vou te cobrir com uma pele de animal. Você precisa entender isso.
Então, amado, essa mensagem é uma mensagem de renovo, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem em que Deus fala para você, você não precisa ser um pelicano no deserto, você não precisa ser uma coruja na ruína, você não precisa ser um pardal solitário no telhado, você pode viver na bênção de Deus, você pode entrar nas promessas de Deus, você pode entrar no melhor de Deus. Reconstrua a sua vida espiritual, reconstrua o seu casamento, reconstrua o seu ministério, volte para debaixo do telhado do Senhor e ande em obediência à palavra de Deus. Amém, queridos? Por favor, vamos ficar de pé e vamos orar. Misteriosamente, Deus colocou o Salmo 103 depois do Salmo 112, é claro. Mas o Salmo 103 foi escrito por Davi, cronologicamente, muito tempo antes. Muito tempo antes. Mas Deus, na sua sabedoria, fez com que as pessoas colocassem em ordem desse jeito. E o Salmo 103 diz assim: bendiga, Senhor, a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça nenhum de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a tua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Você não é pelicano. Você não é coruja na ruína, você não é pardal solitário no telhado, amado, você é águia. A Bíblia diz no Isaías 42, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque são como águias. Amado, Deus compara você como águias. A águia tem um poder de renovação tremendo. A águia tem um poder de vitória tremendo. A águia é comparada ao cristão. O cristão tem que ser como águia. Não é à toa que eu faço parte do Águia de Cristo. Quem pode dizer glória a Deus? Mas você é águia. A sua natureza não é de pelicano no deserto para viver frustrado. Você, amada, fora do seu habitat natural. A sua natureza não é de coruja na ruína, vivendo de fracasso em fracasso. A sua natureza não é de pardal solitário, sem cobertura espiritual. A sua natureza é de águia. Águia. Ali diz o salmista: os meus pecados são perdoados, as minhas feridas são saradas, e o Senhor me cerca de bênção. Oh, aleluia! E é isso que eu quero para a minha vida. Viver nas bênçãos do Senhor, mas viver de acordo com a palavra do Senhor. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero cura, eu quero restauração, eu quero perdão, mas eu quero viver debaixo das asas do Senhor. Amado, se você hoje se identificou como um pelicano, pastor Paulo realmente estava vivendo uma vida de aflição e angústia, e eu percebi que eu estava fora do meu lugar. Eu percebi que eu estava fora do meu habitat. Mas agora entendi que o Senhor me chama para perto dEle. E eu quero ir para perto dEle. Eu quero voltar para minha casa. Eu quero voltar do lugar onde eu nunca deveria ter saído, que é na presença do Senhor. Eu estou dizendo isso, amado, porque pode ter que tenha muita gente aqui que não saiu da igreja, mas saiu da presença do Senhor. Começou a ter outros pensamentos, começou a pensar em outras coisas. Mas o Senhor está dizendo: volte, porque você é águia, as suas forças renovarão. Talvez você, amado, se identificou com a coruja. Quantas ruínas eu já passei, tentei e não consegui, tentei e não consegui, não vou tentar mais, vou parar de tentar.
Deus está dizendo hoje para você: não pare de tentar, meu servo, não pare de tentar, minha serva, eu sou contigo, eu te ajudarei. Você não fracassou, você aprendeu. Você aprendeu a maneira que não deve fazer. Ou quem sabe você se dedicou como pardal solitário, estava fora de cobertura espiritual, andando de maneira independente, fazendo só o que você queria fazer. Mas hoje você entendeu: não, eu tenho que andar de acordo com a palavra. Eu tenho que estar debaixo de um telhado, de uma cobertura espiritual. Eu preciso estar debaixo de um telhado, de uma cobertura espiritual. Deus te chama hoje, você vai voar como águia. Você vai voar como águia. Amado, a águia, quando vem uma tempestade, ao invés dela ficar apavorada, ela usa a tempestade a seu favor. Ela usa a corrente dos ventos para subir mais alto e vai por cima da tempestade. A águia, amado, não tem medo de problema. A águia enfrenta o problema. Ela voa por cima dele. E assim Deus vai fazer você como águia. Quem quer ser águia que diz glória a Deus? Então ora comigo assim, ó: Senhor Jesus, esta noite eu compreendi a palavra pregada. Eu entendi que o Senhor tem um plano para a minha vida. As lutas, as angústias, as aflições não vão impedir que as promessas de Deus se cumpram na minha vida. Assim como Jerusalém caiu, foi destruída, mas foi reedificada, o Senhor também tem poder para restaurar todas as áreas da minha vida. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, no poder da sua palavra. A palavra do Senhor é verdade para a minha vida. Eu me coloco debaixo da cobertura do Senhor, em obediência à palavra do Senhor. Eu não quero discutir, eu não quero argumentar, eu quero obedecer aquilo que está na palavra. Senhor Jesus, as tuas palavras são espírito e vida. E eu sei que se estiver debaixo dessa cobertura, terei vitória, terei vitória, terei vitória, porque maior é Deus, maior é Deus que habita em mim, por meio da palavra, por meio de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Quem pode aplaudir? Glória a Deus, glória a Deus.